Boa noite a todos. Meu nome é Deginaldo, sou ortopedista, formado pelo JF, com especialização em cirurgia de ombro e cotovelo, pelo SESC da Unifesp. E o tema que nós vamos abordar hoje é uma patologia intitulada ombro do arremessador. O ombro do arremessador, quer dizer, para começar, o arremesso é um movimento balístico, onde o centro de massa do objeto arremessado ele é jogado para fora do centro de massa do corpo, né? O arremesso tem vários esportes que são ditos esportes de arremesso, como a natação, no qual os atletas fazem cerca de 16 mil braçadas semanais em treinos, o handball. O arremesso é um movimento de alta energia que acaba ultrapassando o limite fisiológico do ombro. E existem dois mecanismos principais de lesão, que é o mecanismo atraumático e o mecanismo traumático. O mecanismo atraumático por conta de movimentos repetitivos e o traumático por um trauma direto ou indireto. A principal sintoma do ombro do arremessador que nos leva a tratar esse sintoma é a dor, que deve ser bem avaliada, e geralmente o ombro doloroso ele afeta tanto o atleta profissional quanto o atleta amador e recreacional. Existe um conjunto de alterações dos ombros que realizam o esporte de arremesso por um longo período, e eles podem ocorrer em qualquer idade, e é mais comum nos que fizeram esporte durante um longo período. Os esportes que mais lesionam são o tênis, o vôlei, o handebol e o beisebol, de acordo com esse artigo da USP. O movimento do ombro é um movimento amplo, né? O movimento que acontece no arremesso é um movimento amplo, que o braço sai atrás do corpo, passa pelo arremesso e finaliza com o braço junto ao corpo. E o ombro do arremessador acaba caracterizando por uma contratura da cápsula posterior. Essa contratura pode estar associada a lesões SLEP, a impacto subacromial, impacto interno, tendinopatia ou ruptura do manguito rotador, artrite acromioclavicular, compressão do nervo supraescapular e discinesia da escápula. Esse slide aqui temos todas as fases do arremesso. Inicia com a fase de preparo, uma fase de arremesso inicial, uma fase de arremesso tardio e a fase de finalização do movimento, terminando com essa fase que o braço está junto ao corpo. Bom, então o mecanismo que acontece no arremessador, você acaba que tem pacientes que fazem muito esporte overhead, esporte de arremesso, e nesses esportes, geralmente a gente tem pacientes que começam a praticar o esporte ainda por volta de 10, 12 anos, na adolescência, na fase de pré-adolescência. E os movimentos repetitivos acabam que vão gerar algumas adaptações no ombro. Essas adaptações principais, como o paciente vai estar fazendo muita rotação lateral, muita rotação externa e abdução, ele vai acabar hipertrofiando a cápsula posterior. Essa hipertrofia acaba que gera um encurtamento nessa cápsula posterior e um alongamento na cápsula anterior, fazendo com que o movimento de arremesso seja mais efetivo. Quando você faz uma hipertrofia e encurtamento da cápsula posterior, o paciente acaba perdendo a rotação interna e o alongamento da cápsula anterior faz com que o paciente aumente a rotação externa. Acaba ganhando mais rotação lateral, que é o que precisa para o movimento do arremesso. A gente pode ver aqui nesse esquemático do artigo clássico do Buckhurst, que a gente vê uma hipertrofia na cápsula posterior e um afrouxamento mais na cápsula anterior. Como esses pacientes geralmente começam mais cedo, ao longo do crescimento e desenvolvimento do paciente, acaba tendo uma retroversão do húmero também. E um outro mecanismo que pode acontecer um impacto interno, como a gente vê aqui na figura A, e esse impacto interno acaba machucando o tendão do supraespinhal, que pode
causar lesões, principalmente parciais articulares. Além disso, tem o mecanismo de Peelback, que é um mecanismo, uma ideia que acaba explicando uma das lesões que ocorrem mais comumente com no paciente que tem um ombro do arremessador, né? Que tem síndrome do ombro do arremessador. O braço com rotação externa, abdução, que é o movimento de arremesso, acaba que a base do bíceps faz um movimento de torção, como está exemplificado aqui no mecanismo da Júlia, na figura A e B. E esse movimento de torção acaba que pode levar a uma lesão SLEP. Aqui a gente tem um exame físico do paciente com ombro arremessador. O exame físico é feito de forma bilateral, né, no qual você vai ver, podemos ver aqui que o paciente com o ombro acometido, geralmente o ombro dominante, tem uma diminuição da rotação interna, que chamamos de GIR, e tem um aumento da rotação externa. E isso é uma adaptação fisiológica ao arremesso, que é esse, como a gente já explicou, que é esse ganho de rotação externa e peso de rotação interna. Quando ocorre, assim, o paciente que tem prática de arremesso, acaba que o movimento repetitivo, o ombro dele vai se adaptando a isso, ele vai conseguindo ganhar essa rotação externa e, consequentemente, perder a rotação interna. Mas ele tem um certo equilíbrio no desenvolvimento desse ombro, né? E geralmente os pacientes que sofrem de ombro arremessador são pacientes que passaram um longo tempo da vida em treinamentos de esporte de arremesso. Normalmente os pacientes começam a treinar beisebol, voleibol durante a fase da pré-adolescência, do início da adolescência, e acaba que os pacientes vão desenvolvendo esse ombro dessa maneira. Quando ocorre um desequilíbrio, aí a gente pode surgir as lesões e a dor, e o Burkhardt definiu isso como um ombro em risco. Existem alterações no trofismo muscular, como a diminuição da força de rotação lateral e aumento das forças dos rotadores mediais. Uma coisa importante também, quando a gente vai fazer o exame físico do paciente, é fazer a comparação com o membro contralateral. E dá para a gente ter uma ideia do quanto o paciente perdeu de rotação interna. Geralmente é uma diminuição de força do lado não dominante em relação ao lado não dominante, e a dor pode ser leve no início e progredir até a sensação de dead arm, que é a sensação do braço morto. Isso acontece, geralmente, assim, às vezes eu já vi casos de paciente que eles relatam o dead arm após o exercício extenuante. Às vezes o paciente joga tênis, vai jogando, ele sente uma dor ali e não consegue movimentar o braço. Vai para casa, repouso, passa gelo, depois ele começa a recuperar o movimento, mas ele fica com o braço literalmente morto. Bom, o que os artigos mostram, né, que a fadiga muscular no ombro é normal, a dor articular não é. Dor no ombro é um sinal de alerta no desenvolvimento das lesões por sobrecarga. A dor é um sinal de lesões por microfraturas. E o ombro em risco ele ocorre pela mudança da cinemática de glenomeral na fase de armação tardia do arremesso. E quanto maior o valor dessa mudança, maior o risco de desenvolvimento de lesões. E eles tratam o ombro do arremessador. O paciente chega às vezes pensando que tem uma patologia grave, que talvez eu precise operar, mas 90% das vezes o tratamento é um tratamento conservador que consiste basicamente no alongamento do que está encurtado, né? Da cápsula oposta inferior. Esse alongamento ele vai melhorar o GID, né? Que é o déficit de rotação interna glenomeral, e vai evitar, vai prevenir lesões secundárias, como a SLEP, que é uma das principais que ocorre. 90% dos pacientes que tem uma GIRD sintomática, né, que tem mais de 25 graus de diferença
do ombro dominante para o ombro não dominante vão responder bem ao tratamento e o nível aceitável de redução da guinja é quando ele diminui mais para menos de 20 graus a diferença entre o ombro dominante e não dominante, ou diminui mais de 10% da rotação visto no ombro não afetado. Geralmente se consegue isso ao longo de 2 semanas de tratamento e isso vai ter que seguir profilaticamente pelo paciente ao longo de sua vida, né? Não dá para ele melhorar e deixar de fazer esse alongamento. Esse alongamento pode ser feito de várias maneiras. Aqui tem um artigo do Bucket vem simplificando maneiras de fazer esse alongamento da cápsula inferior. O A e o B, são formas que se pode fazer, mas eu acho que mais efetivo é esse item D. Você acaba conseguindo ter um ganho maior de alongamento da cápsula posterior inferior. Em 10% dos pacientes, que geralmente são pacientes mais velhos, eles não respondem ao tratamento. Nesses casos, a gente geralmente tem um déficit de rotação interna mais grave e tem sintomas crônicos, geralmente associados à SLEP. Então, nesses casos, é indicado reparar artroscópio do SLEP e fazer uma capsulotomia seletiva da região da cápsula próstero inferior. Isso aí, pessoal. O derremessador é basicamente isso. Eu acho que estudando por esses slides está bem tranquilo.